Lição 1. 4 de janeiro de 2026. O mistério da Santíssima Trindade. Texto áureo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã, um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Versículo 13. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Versículo 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Versículo 16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Hinos sugeridos. Hinos 4, 8 e 100 da harpa cristã. Plano de aula. 1. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a doutrina bíblica da Trindade. Na presente lição, com base na revelação do batismo de Jesus, compreenderemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. Analisaremos a distinção e a unidade das pessoas divinas e veremos a relevância dessa verdade para a fé e a vida cristã. Para nos auxiliar nesta tarefa, contaremos com o pastor Douglas Batista, comentarista da lição, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CAD e vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. Teólogo, mestre em Ciências da Religião, doutor em Teologia e pós-doutor em Educação, é autor de diversas obras publicadas pela CPAD. 2. Apresentação da lição. Há objetivos da lição. Primeiro, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. Terceiro, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. B. Motivação. Você já participou de uma tarefa em equipe em que todos trabalhavam de forma perfeita e harmoniosa? A Trindade é um exemplo eterno de unidade e cooperação, três pessoas distintas, mas um único Deus. Ao estudarmos esta doutrina, veremos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos na criação, na redenção e na santificação. C. Sugestão de método. Como introdução, leia Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17 com a turma. Peça aos alunos que identifiquem as três pessoas divinas que aparecem no texto e como cada uma se manifesta. Em seguida, apresente o conceito bíblico de Trindade e destaque que a fé cristã é trinitária desde sua origem. 3. Conclusão da lição. A aplicação. Devemos confessar, ensinar e viver a fé trinitária. A compreensão correta dessa doutrina preserva a verdade do Evangelho e nos conduz a uma vida de adoração e comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Negar a Trindade é distorcer a identidade do próprio Deus revelado nas Escrituras. 4. Subsídio ao professor. A revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio às lições bíblicas adultos. Na edição 104, página 36, você encontrará um subsídio especial para esta lição. B. Auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. Primeiro, o texto Batismo, localizado depois do primeiro tópico, aprofunda o tema da revelação trinitária a partir do conceito de batismo e da importância deste episódio no ministério de Jesus. Segundo, o texto Deus, ao final do segundo tópico, aprofunda a unidade bíblica de Deus e distinção das pessoas divinas. Comentário. Introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam,
o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob 3 aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Palavra-chave: Trindade. Primeiro, a revelação trinitária no batismo de Jesus. 1. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, conforme João capítulo 1, versículo 14, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, conforme Mateus capítulo 3, versículo 13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Hebreus capítulo 4, versículo 15. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, conforme Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento, conforme Mateus capítulo 3, versículo 6. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar, conforme Mateus capítulo 5, versículo 17. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica, que culminaria na cruz, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8. 2. A descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, conforme Mateus capítulo 3, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 10, Lucas capítulo 3, versículo 22 e João capítulo 1, versículo 32. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente ungido de Deus, conforme Isaías capítulo 11, versículo 2 e capítulo 42, versículo 1. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus, conforme Lucas capítulo 1, versículo 32. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2 e Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. 3. A voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, conforme Mateus capítulo 3, versículo 17, Lucas capítulo 3, versículo 22 e Marcos capítulo 1, versículo 11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai, conforme Salmo 2, versículo 7 e Isaías capítulo 42, versículo 1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo, conforme João capítulo 1, versículo 14. Desse modo, a voz de Deus no batismo autêntica não somente a missão redentora de Jesus, mas, ainda, demonstra sua filiação divina, ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Segundo, a distinção e a unidade das pessoas divinas. 1. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, em grego ousia, mas subsiste em 3 pessoas distintas, em grego hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência, o Pai planeja e elege, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, o Filho executa a obra expiatória, conforme João capítulo 3, versículo 16 e Hebreus capítulo 9, versículo 12, e o Espírito aplica os benefícios da salvação, conforme Tito capítulo 3, versículo 5 e Romanos capítulo 8, versículo 16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é,
ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. 2. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1. No texto, o sujeito, Deus, está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, versículo 7 e Isaías capítulo 6, versículo 8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. 3. Da Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19, o substantivo singular nome, em grego ônoma, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, conforme 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, conforme Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete obviamente a estrutura trinitária da divindade. Terceiro, a relevância da Trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Marcos capítulo 12, versículo 29, Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, Isaías capítulo 7, versículo 14, João capítulo 16, versículo 13 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Niceia, em 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância, em grego homousios, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai, eterno e não gerado, é a fonte, o Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 2, versículos 13 e 18. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo que se revela. 2. Implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos, conforme João capítulo 1, versículo 1 e Atos capítulo 5,
versículos 3 e 4. O unicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas, porém, no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente, conforme Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, conforme João capítulo 17, versículo 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Revisando o conteúdo. Pergunta 1. Por que Jesus desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, se ele não precisava ser batizado como expressão de arrependimento? Resposta. Porque ele quis identificar-se com os pecadores e cumprir toda a justiça. Pergunta 2. O que significava a manifestação visível do Espírito no batismo de Jesus? Resposta. Foi a unção pública e visível para o início do seu ministério messiânico. Pergunta 3. O que afirma a doutrina da Trindade no que diz respeito à unidade e distinção pessoal de Deus? Resposta. Que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Pergunta 4. Qual a relevância do desenvolvimento doutrinário da Trindade para a fé cristã? Resposta. Preservar a verdade do Evangelho e a integridade da revelação de Deus. Pergunta 5. Explique a diferença entre triteísmo, unitarismo e unicismo. Resposta. O triteísmo crê em três deuses separados. O unitarismo nega a divindade do Filho e do Espírito. O unicismo ensina que Deus se manifesta em modos diferentes, mas não como pessoas distintas.